gente, pedido de live é quase uma ordem. Hoje nós vamos falar de um grupinho de palavras que é bem complicado e que ele é o terror em muita prova, principalmente prova de concurso e também de vestibulares. Nós vamos falar sobre os parônimos. O que são parônimos? Parônimos é uma palavra de origem grega. Parônimos vem de dois termos gregos. Para, em grego, quer dizer ao lado. E o ônimos, em grego, quer dizer nome. Então, parônimos são o quê? São duas palavrinhas que têm alguma coisa parecida entre elas, mas tem sentido completamente diferente, né? E por serem muito próximas em termos de escrita e também de fala, de pronúncia, elas causam muitos erros e também muitos transtornos, né? Nós vamos falar de algumas dessas duplas, mostrando por que elas se escrevem dessa forma. Ó, tô trocando meus óculos, olha que chique. Então, ó, nós vamos falar primeira dupla. Nós temos a palavra bário e a palavra vário. Eita, são palavras bem próximas, porque o B e o V, do latim para o português, houve muita troca de B, de V, entre o latim e o português, né? Então, bário, para quem é da área da química, vai saber que o bário ele é um elemento da tabela periódica. Ele é utilizado em ligas de metais. E é um elemento perigosíssimo, porque ele se inflama facilmente. O bário é uma palavra grega, que vem de baris, que quer dizer pesado. Por causa disso que ele é um metal, porque ele é um elemento pesado. E o vário? Vário, no singular, quer dizer múltiplo, sortido, com grande diversidade, né? Nós utilizamos quase sempre vários no plural, mas essa palavra tem singular, vário. Quando há um substantivo no singular, tu coloca vário, né? Por exemplo, ele tem pensamento vário, ou seja, ele tem um pensamento múltiplo, né? Como tu podes mesmo colocar no plural. Ele tem pensamentos vários, com o mesmo sentido, ok? Não fiquem em pânico com vário que existe. Então, vário vem do latim, vários, que queria dizer naquela língua diferente, com muitas cores. Temos uma outra duplinha também que é bastante pedida em prova. Tem o absolver e o absorver. Ambas têm um prefixo latino, o ab, que significa de. E assim, ó, absolver, a gente tem a palavra solver ali. O que é solver? Solver é quando tu afrouxa, quando tu solta algo. Então, ó, absolver é sobre tu afrouxar algo. Hoje tem sentido de perdoar. Quando tu isenta alguém de uma penalidade. Agora, absorver, aí a gente tem a palavra sorver, que também era um verbo latino, sorvere. Sorver quer dizer o quê? Chupar, engolir. Então, absorver é sobre tu engolir alguma coisa. Então, ó, absorver é quando tu engole. E temos uma terceira que é parecida, adsorver. Tem mais, sim. É quando tu... meio assim que é quando tu distribui algo em uma superfície sólida, formando uma camada muito fina. Adsorver. Isso é a ação de adsorver alguma coisa. Ad é uma preposição latina, que é a mãe do nosso a. E tem a palavra sorver, como eu falei, né? Chupar, engolir, que é o quê? Esse ad ele tem uma ideia de
aproximação, é de movimento. Então, absorver é quando tu está prestes a tu engolir alguma coisa, mas tu não o engole. Ou seja, quando tu espalha alguma coisa sobre outra, mas não penetra isso no outro. Tranquilo? Então a gente teve aí até um trio parada dura, né? Vamos relembrar, ó. Absolver, perdoar. Absorver, engolir. E adsorver, tu espalhar algo sobre outra coisa. Tranquilo? A gente tem também outra duplinha de parônimos. É infeccionado e aficionado. Infeccionado vem do latim infectio, do verbo inficere, que significa sujar, contaminar. Né? Literalmente, né, em latim, isso significava, né, mergulhar, né, molhar em, por causa do in, que ele tem sentido de em. Mas o ficere, que era um único verbo, que era uma forma de um outro verbo latino que era facere, com sentido de fazer, ou seja, fazer em, né? Inficere era a mesma coisa do que tu fazer algo em. Aí veio infectio e para nós foi infeccionado. Tranquilo? Então, a palavra infecção, lá na época latina, ela tinha sentido de contaminação. É de uma forma geral, principalmente até no campo das ideias. Só que com as descobertas do Pasteur, o pai da vacina, coisa assim, ela passou também a ter essa utilidade, né, de infecção é quando um corpo estranho, né, causa algum tipo de transtorno em nós, né, os micro, né, organismos. E aí a gente tem o aficionado. É aficionado, não é, né, aficionado. Aí, aficionado vem do espanhol, né? Aficionado, que tem sentido de quê? De fã, né? Devoto, entusiasta, que tem um verbo em espanhol que é affection, que é ato de ter gosto ou assim paixão por alguma coisa. Então, ó, são palavras parônimas, mas têm sentidos completamente diferentes e muito cuidado com essa última, né? Infeccionado mantém aquele C forte e o aficionado não, é sem duplo C. Tranquilo? Temos então outro grupinho de parônimos: abdução e adução. Sabe qual é o significado das duas? Não. Abdução é quando tu afasta uma parte do corpo da linha média. Ou quando tu pega alguém com certa violência, né? Abdução, que tem um aparelhozinho lá nas academias, que é a abdução das pernas, que é quando tu senta e tu afasta tuas pernas no máximo. Isso aí é o que? A abdução. Isso aí também vem do latim. Ab, do latim é para fora, e o ducere, que era conduzir, levar. Então, ó, abducere era o quê? Levar para fora, o máximo para fora possível. E a gente tem a palavra adução. Adução também é do latim. Ad, aquela preposição latina que é a mãe da nossa preposição a, que tem sentido de para, em direção a. E o ducere, que era aquele verbo que eu falei faz pouco tempo, que é conduzir, levar, né, guiar. Então, adução é quando tu faz o contrário, tu traz o corpo para a tua linha média, ou seja, traz o corpo para a tua posição normal. A gente tem esses dois aparelhos lá nas academias. Tem os abdutores, que é quando tu força algo para fora, e os adutores, que é quando tu aproxima algo, né, para as pernas. Aquele ali que tu pega a perna e tu senta com as pernas fechadas e tu vamos voltar aqui, opa. Quando tu pega tuas pernas e tu abre, tu tá fazendo o quê? A abdução.
ou seja, ab, afastamento, ducere, verbo latino conduzir, então tu conduz para fora. E o adução é quando tu conduz para dentro, lá para o teu ponto médio, teu ponto padrão, teu ponto normal. Tranquilo? Viu que coisa legal, né? Quando alguém dá aula porque sabe latim, não é para qualquer um. A gente tem apático e hepático. Apático, com A no começo, não tem H. Apático vem do grego apatheia, que é insensibilidade ao sofrimento de uma forma geral. Né? Porque tem o A do grego, que ele é o não, e o pathos em grego, que é a capacidade de tu sentires algo. Então é não sentir, né? A apatheia é quando tu não sente algo. Aí para nós veio apatia, que é quando tu não sente alguma coisa. E nós temos o hepático. O que é o hepático? Hepático também vem do grego, que hepar em grego era fígado. Né? Só que para nós veio a palavra fígado, porque era do latim. Né? Então, mas por que na Grécia fígado era hepar e na Roma antiga, logo depois, fígado teve esse nome fígado que nós os utilizamos? Vem uma historinha muito legal. Isso vem da época que os gansos eles começaram a ser alimentados com ficus. Né? E aí os gansos eles sofriam uma doença ali no fígado deles que era uma degeneração gordurosa, né? Que hoje muita gente come o fígado de frango quando ele explode, que é aquele pâté de foie em francês, que é o pâté de fígado. Então os romanos passaram a chamar de fígado aquela coisa que era cheia de figo, né, que o fígado dava todo aquele transtorno por causa do excesso de figo que eles davam aos gansinhos, coitados, pro fígado deles explodir. Então fígado é o quê? É uma forma mais popular. E o hepático ele é uma forma mais culta. Por causa disso que a palavra hepático, né, quando fala de coisas do fígado, ela assim está onde? Ela está em termos médicos. Nunca ela está na boca do povo mesmo, né? Porque o povo fala, eu tô com dor no meu figo até, né? Muita gente fala. Por quê? Porque fígado tem tudo a ver com figo. Não é uma coisa assim, ai, a pessoa é tosca mesmo. Ela meio que está, né, relembrando de alguma vida passada que ela teve na Roma antiga, né? Então está falando, né, algo que tem muita relação um com o outro. A gente tem, então, para esse vídeo não ficar tão grande, né, eu faço outros depois sobre os parônimos, porque é um assunto que rende muito, é uma delícia isso. Aprender e o apreender. Olha lá, aprender tem a preposição aquela latina ad, só que perdeu o de, que tem sentido de para, de deslocamento, de movimentação, mais o prehendere, que é o sentido de levar junto para si. Metaforicamente é quando tu leva algo para tua memória e tu aprende, né? Então, esse verbo ele se origina de prae, à frente, mais rendere, relacionado a edera, era, já que essa planta, né, trepadeira, ela se agarra a uma parede para ela continuar crescendo. Veja, vê que coisa legal assim. E o apreender, com dois Es, é da mesma origem, mas manteve esse duplo E, por quê? Para se diferenciar desse outro aí, né? Porque o H sumiu, então esses dois Es eles entraram em união. Então, ó, apreender é quando tu confisca ou tu toma posse por direito. Tranquilo? E tem o último. O arco e a arca. Não, a arca não é o feminino de arco. Não. Feio. Se falar isso é ridículo. Arco vem do latim arcus, que é uma curva.
né? E arca é um objeto feito para tu guardar coisas. Também vem do latim, mas é arca, que já tinha sentido de cofre, que é derivado de um outro verbo, arcere, que é guardar, manter sob forte vigilância. Portanto, a arca não é a mulher do arco. Tranquilo? Um beijo, gente. Qualquer coisa podem mandar mais mensagens aí para mim, que muita gente pede coisas aqui, e aí quando eu tenho tempo eu vou fazendo umas livezinhas marotas para vocês, tá bom? Beijo!